não tem nada a ver com a hipertensão do corpo. Tem a ver com circulação. Um amigo meu, glaucomatólogo, hoje ele está em Ribeirão Preto, dá aula lá, um grande mestre. Ele sempre falava assim: Sandrinha, quando que você for dar a mão para um paciente, essa mão está gelada, você fica atenta. Porque a circulação dele está baixa, né? A pessoa de mão fria, a circulação é mais comprometida. Então, você fica atento. Porque a mão quente quer dizer que a circulação está indo bem. Porque o glaucoma é uma doença circulatória, tá? De vasos. Então, é por isso que a gente tem sempre que ficar atento. Nem todo mundo de mão fria vai ter glaucoma, né, gente? Mas é só para ficar atento, tá bom? Isso, com esse tempinho bom agora, né, gelado. Tá bom, gente? Tá, então vamos lá. A hereditariedade é um fator de risco? Sim, bastante, tá? O uso indiscriminado de colírios... Nossa, eu falei muito isso, gente. O uso indiscriminado de colírios pode provocar glaucoma? Sim. As lesões provocadas pelo glaucoma são irreversíveis? Sim. História familiar é a porcentagem maior. Isso que é uma coisinha que eu não falei. Quando a gente vai pedir os exames, né, um check-up de glaucoma que a gente suspeitou, hoje a gente sabe... Olha para vocês verem os detalhes, né? Hoje a gente sabe que quando você vai medir a pressão, a córnea, né, o médico pinga um colírio anestésico e vai encostar o aparelhinho que se chama tonômetro na córnea e vai medir a pressão. Se essa córnea, que é onde ele vai tocar, ela tem uma espessura muito grossa ou muito fina, essa medida também não é confiável. Por isso que hoje se pede também a paquimetria, tá? Se a pessoa, que é a medida da espessura da córnea, porque se a córnea está muito grossa, ela vai encontrar uma resistência. Então, ela vai fazer, a gente chama de esterese corneana. Então, hoje a gente pede também, quando você suspeita, né, uma paquimetria para ver se, vamos supor, deu uma pressão de 18. 18 é uma pressão normal. Tá? A gente classificava, quando eu comecei, de 12 a 18 era considerado normal. Hoje tem pessoa com 20, 22, na boa, sem colírio, só faz controle. Não tem alteração de nervo, não tem nada. Em compensação, tem pessoas com 10 e tem glaucoma de pressão normal. Então, é todo um conjunto, né? E você tem que fazer essa medida para poder se certificar. Se a pessoa tem 18, mas tem uma espessura de córnea, que a gente fala, vamos falar só números, de 620, possivelmente essa pressão é de 15, 16. Tá? Então, quer dizer, é um conjunto, o glaucoma não é doença, né? É uma síndrome, é conjunto de sinais e sintomas que vão dar toda essa patologia. Gente, eu estou frisando muito porque o glaucoma é muito ingrato, tá? Muito ingrato. E as doenças sistêmicas, eu falei da hipertensão, que é uma doença circulatória, e tem o diabetes, que é uma doença circulatória que pode, em casos mais avançados também, vamos dizer, coincidir com o glaucoma. Agora vamos falar de outra doença, tá? A catarata. Lembra que a gente viu, eu falei, córnea, cristalino, vítreo e retina, que dividiu a parte da frente do olho em duas partes, córnea e cristalino. Cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho e que, quando fica opaca, dá a nossa catarata. Tá? Então, a catarata nada mais é do que a opacificação do cristalino, que é a lente natural que a gente tem lá dentro do olho. Tá? Olha só, aqui não dá para ver onde é o cristalino, mas dá para ver que aqui está clarinho, esse miolinho. Olha esse, opaco, catarata madura, delícia de tirar, né? E a pessoa enxergar. Confunde-se muito a catarata com o pterígio. Doutor, eu tenho uma catarata aqui no olho. Não, não é a catarata, é o pterígio, tá? São coisas totalmente diferentes. O pterígio é uma membrana fibroelástica, tá? Aparece na parte externa do olho.
A catarata é interno, tá? E o pterígio, por que aparece? Ou característica hereditária, ou o clima do Brasil, que é um clima tropical, quente, favorece o aparecimento dessa membrana fibroelástica. E o fator hereditário é muito, muito, muito favorecido aqui. Tratamento, enquanto não tiver, esse daqui já é tratamento cirúrgico, já tem indicação, porque já está perto do eixo visual. O eixo visual é o centrinho aqui, ó. Dá para ver? É o centrinho aqui da visão da córnea. E, então, se está pequenininho, não mexe. Não mexe. Por quê? Porque pode voltar se você operar. É a cirurgia mais simples, mas a mais chatinha, tá? Que incomoda, dói, raspa. Hoje ainda o tratamento é uma raspagem, mas antigamente dava-se pontos. Gente, olha, eu sou velha, né? Antigamente, olha, nossa senhora. Antigamente dava-se pontos. Você tirava isso daqui e dava ponto para segurar essa conjuntiva. Hoje, a gente tem uma cola. Então, se sutura com cola. Ficou melhor, mas a gente protela. Se puder protelar, protela bastante esse tratamento aqui, cirúrgico só. Mas usa-se lágrimas artificiais para ajudar a dar mais conforto. Porque quando ele está irritado, quando você entra em contato com algumas coisas assim que irritam o olho, toma banho, cai shampoo, vai à praia, né? Pode ficar mais vermelho e irrita mesmo. Compressa gelada também dá bastante alívio. Agora, o tratamento da catarata, esse sim é cirúrgico, tá? A catarata, ela pode ser, porque a gente acha que catarata é só coisa de idade, né? Só catarata senil. É a mais comum, mas existe a catarata congênita, criança nasce, tem que ser operada logo, tá? Porque lembra que eu falei no começo? Se não enxerga, vai virando, o olho vai ficando preguiçoso, vira ambliopia. Se não chega a imagem lá na retina, tem que estimular de alguma forma, tá? E isso está tampando a visão. Traumática, bastante comum, medicamentosa. Quem lembra? Quem que dá catarata medicamentosa? Corticoide. Ei, muito bem, estou prestando atenção. Secundária a infecções, principalmente as uveites, e a relacionada à idade, que é a mais comum. Quais fatores que agravam? Né? Ó, diabetes. Opa, gente, estou apertando erradinho. Diabetes, tá? Diabetes mais a longo prazo, não logo diabético, depois de anos de diabetes, né? Uso de corticoide, fator hereditário, e hoje tem se percebido que o estresse também agrava um pouco. Então, acho que todo mundo vai ter catarata mesmo, né? Que todo mundo vive estressado no mundo de hoje, não tem como fugir, mas é mais, né? Quais os sintomas? Diminuição da acuidade visual, de longe e perto. A pessoa fala, nossa, eu limpo meu óculos o tempo inteiro, parece que está embaçado, esfumaçado, eu vejo como se fosse uma nuvem. A visão de qualidade piora bastante. Às vezes a pessoa até enxerga, mas não tem aquela visão de nitidez, né? Alteração da cor, fica meio amarelada, né? Da distorção, a pessoa às vezes tem uma diplopia monocular, com um olho só, assim, a pessoa vê sobreposto. Acuidade visual. Diplopia, aqui faltou só o monocular, porque quando a gente tem diplopia olhando com os dois olhos, é outra coisa, tá? E diminuição da visão de profundidade. Isso é muito comum em pessoas de idade, que às vezes caem muito, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento se a pessoa, estou com um problema de joelho, minhas pernas já não aguentam, às vezes ela não está enxergando, tá? Então, isso é muito importante. O Dr. Virgílio, inclusive, fez um trabalho sobre isso e teve, assim, recuperação muito boa de pessoas que tinha catarata e era esse o problema dela, dos traumas, das quedas, né? Olha só, como a gente enxerga normalmente. Ó, aquele olhinho que eu mostrei. Dá para ver, Carol? Agora, olha a catarata, olha a visão, gente. E o pior é que a pessoa às vezes se acostuma com isso, acha que está ótimo. Porque ela não tem uma referência do que é melhor. Meu pai mesmo, eu falei para ele, papinho, você precisa operar, tá com catarata no olho. É verdade, tá meio embaçado mesmo. Operou, tal. Falei, agora precisa operar o outro. O outro não precisa. Eu falei, compara um com o outro. Porque como você não tem a referência de que pode ser melhor, aí
percebe que realmente o outro está embaçado. Como se faz diagnóstico de catarata? É só o oftalmo que consegue fazer, principalmente melhor com a pupila dilatada. Por quê? Com a pupila dilatada, a gente consegue visualizar exatamente aqui, ó, tudo aqui. Tem pessoas que têm a pupila pequena, que é essa a menininha aqui do olho. É difícil, mesmo na lâmpada, você tendo um pouco de experiência, de habilidade, é difícil. A gente é preferencialmente de pupila dilatada. E exames complementares. Existe uma catarata que o Dr. Juan, que é um médico lá da clínica, ele fala que é a catarata de jovem. Por quê? A pessoa começa a ver, assim, à noite para dirigir, começa a ofuscar, as luzes dos carros começam a atrapalhar, porque a catarata, imagina uma fruta, tá? Você tem uma fruta e o miolo fica opaco, fica amarelado. É a fruta que fica amadurecida. Você tira o miolo, né? E coloca um outro miolo no lugar que a gente vai falar daqui a pouco. Só que às vezes não é o miolo que está opaco, é a casca. Então a gente chama de catarata subcapsular posterior, que é comum mais em jovens, né? Então por isso que é catarata, mas você vê, não é de pessoa só de idade. Então por isso que existe catarata de jovens também. Vamos responder isso junto comigo. Existe colírio para prevenir a catarata? O tratamento da catarata é cirúrgico. Não existe nenhum colírio, pomada, óculos, tanto que o óculos nem resolve. Você vai ficar trocando o óculos, o paciente vai lá, você fala, olha, não vai melhorar muito trocar o óculos, porque não é a lente do óculos, é a lente do olho. Tá? Hoje, quer dizer, quando operar, é o que eu ia falar, hoje a gente não precisa esperar ela amadurecer como antigamente. Lembra que a gente antes falava assim, olha, ela não está madura ainda, não precisa operar ainda. Hoje ela é diagnosticada, ela pode ser operada. Quando operar? É o bom senso. Não precisa também, porque tem catarata, sair operando. Tá? É que hoje se faz mais cedo, porque o que a catarata faz? Você troca o cristalino, que é a lente que está opaca, por um outro cristalino, que a gente chama de lente intraocular. Tá? Ó, é a próxima pergunta. Então, quando você vai fazer o pré-operatório, você vai calcular o grau desse cristalino. Então, você vai calcular de forma que a pessoa enxergue bem para longe e use um óculos só para perto. Ou ela use longe e perto, porque existem as lentes intraoculares multifocais. Então, se opera cedo porque muita gente quer ficar longe dos óculos. Então, hoje se opera mais cedo por conta disso. Tá bom? Hoje a técnica mais moderna é a facoemulsificação. É uma cirurgia simples? Gente, tudo que é cirúrgico, nada é simples, porque tudo pode complicar. É uma cirurgia que a gente diz tranquila, quando bem indicada. Tá? Quando faz todos os exames, a gente tem que ver desde a córnea até lá atrás o cristalino. A gente tem hoje exames que podem nos dizer o potencial de visão, porque de repente fala, olha, o senhor tem catarata, tem que operar. Pô, uma catarata aqui, ó, gente, é difícil você fazer um fundo de olho e saber se a pessoa vai enxergar bem, se ela não tem nada lá atrás na retina. Você fala, o senhor tem uma catarata, tem que operar. E quanto que eu vou enxergar? Existem alguns exames que nos dão ideia de qual vai ser. Por exemplo, assim não dá para você ver o fundo do olho. Se uma pessoa é diabética e tem uma catarata, e se ela tem uma retinopatia diabética, que é uma doença que a diabetes provoca? Se a baixa de visão não é só pela catarata, é pela diabetes também. Então, existem exames que fazem com que a gente tenha o potencial de visão, saber qual o benefício que vai trazer para a pessoa, tá? A cirurgia ou não. Então, essa técnica, você faz um corte, tá? Hoje é com anestesia local, o corte é a laser, e essa facoemulsificação é como se fosse uma sondinha que vai aspirar o cristalino. E com uma outra sondinha, que é um ejetor, a lente vai entrar dobrada. Olha a tecnologia, tá? Então, vai entrar dobrada com o grau que previamente foi calculado. Não dá ponto, vai embora no mesmo dia.
Por isso que se fala que é fácil, que é simples. Mas olha o que foi atrás disso tudo. O pré-operatório, o controle, o pré-operatório e o pós-operatório imediato é muito importante, porque o olho, porque hoje o corte foi muito pequeno, você não precisa de ponto, mas você tem que ter muito cuidado, por exemplo, carregar peso, você faz esforço, então ali está aberto, mas é uma coisinha pequena, entendeu? Que se você ficar tranquila, ela cola sozinha. Hoje a gente tem essa facilidade. Então, hoje a cirurgia de catarata, se fala que ela é simples, por quê? Anestesia local, autoimediata, recuperação rápida da visão e a retirada da catarata e do óculos. Por isso que tem muita gente que hoje diagnostica a catarata, opera. Por essa técnica, pode, porque tem muito pouco dano para a córnea, não traumatiza tanto. Mas eu sempre digo, o bom senso impera, né? Aí, ó, quando operar? Quando está atrapalhando a qualidade de vida. Tá? Quando você está deixando de fazer as coisas porque já está te atrapalhando, dirigir, as pessoas reclamam muito de dirigir, às vezes, por exemplo, TV, andar, né? Então, quando diminui a visão e o óculos não resolve, porque não é a lente do óculos, é a lente do olho, tá? Quando a gente visualiza no exame, e aquilo interfere, né, com a idade, atividade e saúde. Hoje, não tem idade para se operar. Por ter sintomas, por ser com anestesia local, não envolve tanto. Lógico que o cardio precisa, né, dar o aval dele. Precisa estar madura para operar? Não. Laser para cirurgia de catarata? Sim, é o laser para fazer o corte. Lente intraocular causa alergia ou rejeição? Catarata volta? Não, não volta não. Depois que você tirou, ela não volta mais. O que pode ser feito, às vezes, é uma limpeza. Lembra que eu falei da catarata subcapsular? Se a catarata foi retirada, essa cápsula está lá. Né? Então, às vezes, ela suja um pouco. Então, o cirurgião faz um YAG laser, que é um laser para limpar isso daí. Estou falando muito, né? Bom, mas já estamos quase acabando. O que é... Ui? Tá, 10 minutos. O que é degeneração macular? Lembra que a gente falou que a gente tem uma região nobre na visão, que a gente chama de mácula? Que está lá atrás na retina? Então, a degeneração macular... Opa! Vou passar rápido. É uma doença degenerativa que acomete a parte central da visão, conhecida como mácula, tá bom? Então, acontece mais na terceira idade, no Brasil, principalmente acima dos 60 anos, Estados Unidos um pouco mais. Isso aqui não precisa falar. Então, é a causa mais comum de perda irreversível, junto com o glaucoma, tá, gente? No Ocidente. A pessoa não fica cega, tá? O campo que se perde da degeneração macular não é o campo periférico, é o campo central. Então, é o inverso do glaucoma. Por isso que é mais grave, né? Então, acomete mais, casa mais comum, né? De 65 a 74 anos, acima de 70 anos, 30%. Não, isso não precisa. Então, aonde que fica a retina? Tá? Aí, aqui nós vemos que é a catarata, tá? Aqui é o vítreo, e aqui atrás é a retina. E aqui, onde está o nervo óptico, é a retina. E onde que é a mácula? Aqui. É o eixo visual central. Isso daqui. Isso daqui. Isso aqui é o fundo do olho. Tá? Mácula é isso daqui, é a região central. Tá? Oi? Todinho. Toda essa periferia aqui, ó. Tudo isso daqui é o fundo do olho. Tá? Aqui é um fundo de olho normal, voltamos à mesma foto. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó, é a mácula, tá? Consegue visualizar que está um pouco diferente? Aqui tá, parece meio enrugado, tem umas...
Isso daqui é uma degeneração macular. Então, isso daqui é o centro da visão. Se ela tivesse isso, em qualquer área aqui, ela estaria enxergando super bem. O problema é que é aqui, é na área central. Então, por isso que ela não fica cega, mas ela perde a visão central, a visão dos detalhes. E também é irreversível. Tá? A característica hereditária é fortemente, principalmente mulher, pele clara, olho azul. Tá? Estão falando com uma aqui. Ó. Tá bom? Então, olha como que a pessoa vê. Vocês podem até também pegar, isso se chama tela de Amsler, é os quadriculados, você fecha um olho e vê no centrinho. Se começa a turvar um pouco, a entortar, isso é característica de uma maculopatia. Não necessário uma degeneração macular, mas uma maculopatia que é bom o retinólogo avaliar. Né? Olha como a pessoa vê. A catarata. Ele operou. Depois operou o outro. Existe a possibilidade da operação com os outros? Olha, nem todos os oftalmos gostam de fazer isso, porque a gente não sabe como vai ser o resultado de uma. Então, a gente preventivamente prefere fazer, depois que esse olho esteja bom, fazer o outro. É mais ou menos uma semana, tem médicos 3, 4 dias, né? Preferencialmente. Mas tem médico que faz. Não são muitos, não. Tá? Mas a gente espera para ver qual vai ser a reação. Né? Normalmente. Mas não necessariamente ao mesmo tempo. Tá? Esse daqui, então, é o campo de visão da degeneração macular. Está vendo? O centro todo... Os anos. A idade. Ela chama degeneração macular relacionada à idade. Então, pessoas de olho mais claro, aquilo que eu falei, que tem mais predisposição. Europeus, né? Europeias, as mulheres... Não tem nada a ver com a miopia. A miopia tem uma maculopatia, uma miópica, com altos míopes, mas não tem nada a ver com essa degeneração, tá? Olha, os testes que normalmente também se faz. Tampam o olho, né? E vê a visão meio tortuosa, tá? Vou ficar cego? Não. Vai perder a visão central, mas a periférica vai preservar. O laser piora? Depende do laser. Tá? Isso é outro tipo de laser. Não é igual da catarata, não é igual de cirurgia refrativa. É outro tipo de laser. Óculos melhora? Óculos especiais, que é o da visão subnormal. Nós vamos falar um pouquinho. Vitaminas impedem evolução? Aqui sim. Os antioxidantes, principalmente, que são células que ajudam a preservar células jovens. Tá? Hoje existe está muito em moda a luteína, que é um antioxidante lá de trás da retina. Tá? Então, quem tem a tendência, ou que tem, por exemplo, tem fator hereditário, né? Olha, minha tia, minha mãe ficou com DMRI, eu posso tomar? Pode tomar. Tá? Não tem problema. Tá? Não devo forçar a visão? Eu falei isso, visão não se guarda. Quanto mais se usa, melhor. Só que aí nós vamos precisar de, vamos dizer, lentes especiais, lupas, telelupas, que é a visão subnormal. Nesses casos, a pessoa vai assistir a TV mais de perto. Lembra que eu falei no comecinho? São óculos especiais, aqueles óculos grandes, lupas, telelupas. Hoje tem uma infinidade de aparelhos, né, objetos para ajudar nisso. A classificação da degeneração porque existem tratamentos para essa daqui. A forma atrófica é a forma mais comum. Atrófica ou seca, 90%. E aí, sudativa ou úmida, que é a que tem tratamento. Porque ela está em atividade. Então, a gente pode fazer o tratamento. São as aplicações lá dentro, na mácula. Olha os fatores de risco que a senhora me perguntou. Idade,
sexo feminino, pigmentação, hereditariedade, hipertensão arterial, tabagismo e os fatores ambientais. Lembra que eu falei óculos de sol é importante, não sei, lembra do comecinho, óculos de sol é importante para tudo? Previne até aí, tá? Qual o diagnóstico? Fundo de olho. O mapeamento de retina é o fundo de olho mais completo, tá? É o fundo de olho que dilata e o retinólogo, que é o médico especialista em retina, vai ver tudo pra gente. Às vezes, então, ele suspeita, ele vê aquele desenho que eu falei, né? Então, ele pede uma retinografia, que é uma foto do fundo do olho, e injeta um contraste, tá? Hoje, esse exame está até em desuso por conta desse daqui, ó. OCT de mácula, tomografia de coerência óptica. Ele vai avaliar os detalhes da mácula e vai poder indicar se há tratamento, né, ou não tem tratamento. E o PAN, que é o potencial de visão, é aquilo, quanto que eu enxergo, o quanto que é minha visão se eu fizer o tratamento disso, né, o potencial da visão. Laser, em casos bem selecionados, e antiangiogênicos, que são injeções intravítreas, tá? Que favorece a melhora dessa visão. E melhora muito, o paciente fica muito satisfeito, mas, infelizmente, não são todos os casos que têm indicação das injeções intravítreas. Aí, olha, o que é a visão subnormal? Tá vendo? São os auxílios ópticos. Olha que interessante, como aumenta, né? Agora, tem desde lupa manual, lupa, aquelas que você coloca no aparelho. Gente, até computador, régua, com letras maiores e que favorecem essas pessoas, porque, infelizmente, está crescendo muito o número desse processo degenerativo. E o que se prevê no futuro é o transplante de células, né, as células-tronco que estão vindo aí, e dos tecidos retinianos. Está se encaminhando, está se engatinhando, está indo, mas ainda a gente não tem, vamos dizer, 100% de segurança para poder fazer isso. E as próteses que também vêm para isso. Outra coisa de retina, da parte lá de trás do fundo do olho, a retinopatia diabética. O que é? Olha, mais uma foto daquele nosso olhinho bonitinho, né? Nervo óptico saudável, a relação artério-venosa preservada, a mácula bonitinha. E esse? Olha aqui, todos esses branquinhos aqui, esses vermelhinhos aqui, isso são hemorragias, exudatos provenientes de uma diabetes mal cuidada. A diabetes pode levar à cegueira? Pode. E é irreversível. Não tem como voltar atrás. Tá? Por isso que a gente pega no pé do diabético. Ele fica bravo com a gente, mas você fica bravo com ele, e aí vão se trocando. A gente pede os exames para ver, faz laser. O laser é outro tipo de laser. É como se ele fosse, por exemplo, tá vendo essas hemorragiazinhas? Isso vai encontrar outro vasinho, vai indo, vai ficar um laguinho, né? Olha os vasos todo tortuosos aqui, essa diabetes totalmente descompensada. O que o laser faz? É como se ele cortasse a ponta do dedo para preservar o dedo. Como faz com a perna, amputa o pé, né, para preservar a perna. Gente, é muito sério, é muito sério. Hoje está tão mais tranquilo cuidar de diabetes, né? Hoje tem no mercado tanta coisa. Antigamente era tão mais complicado, mas hoje está mais fácil. Tem tantas coisas diets aí que a pessoa pode fazer esse controle. Acho que tem que ter um pouco de, né, força de vontade, acreditar que vai se dar bem, né? Ter disciplina. Acho que o diabético tem que ter disciplina, né? Porque ele fica cego. E não é tão incomum, não, tá? Pode levar cegueira? Qualidade de vida, saúde ocular. Principalmente, né? Alimentação, exercício e atividade. Isso acho que é o dia a dia, todo mundo sabe isso. Não sou eu que vocês que vão dar aula para mim disso.
Preservar a saúde dos olhos é preservar a qualidade de vida. Eu acho que é o último slide. Eu só quero falar uma coisinha que muitos me perguntam. São as moscas volantes. Existe uma substância dentro do olho que se chama vítreo. Lembra que eu falei que está lá na frente da retina, que é a parte, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A parte é aqui, né? Ó, que está exatamente aqui. É que aqui dá para ver mais a retina. Vamos ver se tem aqui uma do olho para vocês só entenderem. Aqui, ó. Isso daqui, ele não é o olho. É que eu não trouxe um olho, podia ter trazido, né? Ele tem a córnea, que é a nossa lente de contato natural, é que está em contato com o meio externo. O cristalino, que quando opacifica dá catarata. Aqui é o vítreo, é uma gelatina, é como se fosse uma gosminha, sabe? É um gel que está grudado na retina, que é a parte nervosa do olho. Esse vítreo, ele está grudado na retina. Tá vendo, ó? Tá grudadinho. Ele está aqui como se fosse essa parte branca. Numa fase da vida, esse vítreo se solta da retina. E quando ele se solta, ele se liquefaz. E quando ele se liquefaz, ficam gruminhos boiando. E esses gruminhos são as moscas volantes. Isso não gruda mais? Não gruda mais, porque a gente vai ficar com ele liquefeito. Mas essas mosquinhas, elas vêm embora. Exatamente. Não tem como pra voltar. A gente percebe elas, principalmente numa parede branca, num dia claro, na praia, porque dá esse contraste. Isso é fisiológico. Tem uma médica lá na clínica, a doutora Maria José, que ela fala que antes de ser míope, ela já via as moscas volantes. Então, em míope é muito mais comum. Tá? Agora, isso é fisiológico, todos nós temos, ninguém vai fugir. Alguns percebem, outros não. Agora, a preocupação é quando isso está se soltando da retina, às vezes ele não se solta por completo. O descolamento do vítreo, que tantos oftalmologistas falam. Às vezes ele fica um pedacinho. Esse pedacinho, às vezes, dependendo de como é essa retina, ele pode tracionar a retina. E se essa retina for muito fina, ou se ela não tiver uma boa qualidade, ela pode rasgar. E aí o líquido pode entrar dentro e aí pode descolar a retina. Quais os sintomas que a gente percebe? Quando aumenta muito essas moscas, muita mosca, nem bomba de Detefon resolve, e vê flashes. Isso quer dizer, quando tem o flash, quer dizer que está tracionando. Não quer dizer que tem o flash que vai descolar a retina, mas está tracionando. Então tem que ir no oftalmo para ele ver. Porque às vezes, se tem um buraquinho, um rasguinho, a gente faz um laser em volta, como se a gente fosse cerzir. Quando tem um buraco numa roupa, a gente não cerze para... Né? Mesma coisa na retina. A gente cerze para evitar que rasgue. Altos míopes têm maior tendência a ter a retina mais fina. Então, eles têm mais tendência a ter buraquinhos, rasguinhos e às vezes, até de descolar a retina. Então, preventivamente, é sempre importante fazer. Nos pacientes míopes, é sempre importante você mapear a retina, né? Faz parte do exame. Porque muitas vezes você nem percebe. E o paciente não tem sintoma nenhum. Mas ele está ali, em periferia, né? Lá atrás. Não está na área central da visão. Aí você tem que interagir. Tá?